Paz e graça a todos que estão conectados aqui no canal Assembleiano Apologista. Está no ar o programa No Alvo de Perguntas Bíblicas. E hoje eu tenho uma pergunta interessante para fazer ao Senhor Moisés. Hoje ele estará no alvo de perguntas bíblicas. Mas antes de irmos para a pergunta, gostaria de dizer a você que ainda não é inscrito no canal que viesse a se inscrever e ativar os sininhos para todas as notificações. Vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte: Moisés, em Atos capítulo de número 2, o versículo de número 6. Após a multidão, eles serem cheios do Espírito Santo, a multidão estava confusa, porque tem a seguinte expressão no versículo 6. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E agora eu formulo a pergunta. A pergunta é a seguinte: se a multidão, cada um deles, os ouvia falar na sua própria língua, isso significa que essas línguas eram línguas aqui da terra? Uai, Moisés, mas você não ensina que são línguas estranhas, línguas desconhecidas, que só Deus entende? E agora como você fica perante esse versículo? Como você sairá dessa, Moisés? Responde essa para nós. Vamos ver se você consegue. Uma boa pergunta, hein? Que excelente pergunta. Você perguntou aí, né, sobre aquela multidão de Atos, capítulo de número 2, ali, versículo de número 6, que eles estavam ouvindo falar na sua própria língua, se isso não significa que essas línguas eram línguas aqui da terra. O que acontece nesse texto aqui? É que no dia de Pentecoste, as pessoas falaram em idiomas aqui da terra, porque era uma obra missionária feita pelo Espírito Santo. O falar em outras línguas, a palavra no grego é glossolalia. O falar em outras línguas, entre os crentes do Novo Testamento, era um sinal da parte de Deus, que evidenciava o batismo no Espírito Santo. E esse padrão bíblico, para viver na plenitude do Espírito Santo, continua até o dia de hoje. E conforme eu disse, no dia de Pentecoste, então, essas pessoas elas falaram em idiomas aqui da terra, porque era uma obra missionária feita pelo Espírito Santo, para com que cada pessoa de cada nação que estava ali ouviam a mensagem da parte de Deus, cada um no seu próprio idioma, para com que eles viessem a entender a mensagem do Espírito Santo. Mas em outros textos, como em Atos capítulo de número 19, versículos 6 e 7, nós vemos claramente que aqueles 12 varões ali de Éfeso, eles falaram em outras línguas, que não era aqui da terra, eram línguas estranhas realmente. Também na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo de número 10, versículo de número 46, todas aquelas pessoas ali falaram línguas estranhas, e não eram idiomas aqui da terra. E o apóstolo Paulo também, ele nos traz um ensinamento muito importante sobre o dom de línguas estranhas. Os irmãos de Coríntios, eles estavam exagerando sobre a importância do dom de línguas. Por isso, o apóstolo Paulo ele traz um ensinamento para eles. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2, o apóstolo Paulo ele diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e ninguém entende, porque em espírito fala em mistério. Então nós vemos ver claramente, o apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas estranhas, eles falam em mistério, diretamente com Deus. O homem ele fala diretamente com Deus e ninguém entende. No versículo de número 4, o apóstolo Paulo ele diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então quem fala em línguas estranhas não é para edificação de outra pessoa. Por isso que as outras pessoas não entendem, ninguém entende. Só a própria pessoa que está falando em línguas, ela está em comunhão com Deus ali, ela edifica a si mesmo. No versículo de número 5, o apóstolo Paulo ele fala, ele nos ensina que ele diz assim, eu quero que vós todos falem em línguas estranhas, mas quero que vocês também profetizam mais, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as línguas sejam interpretadas. Então note aqui, amado ouvinte, que o apóstolo Paulo ele coloca o dom de línguas estranhas no mesmo patamar de igualdade com o dom de profecia, quando essas línguas estranhas elas são interpretadas, elas têm também o mesmo valor da profecia. E no versículo de número 22, o apóstolo Paulo ele diz que línguas é um sinal negativo para o incrédulo. Por que é um sinal negativo para o incrédulo? Porque a língua estranha convence o incrédulo que eles estão separados de Deus, eles estão distantes de Deus. E também eles não entendem o que está acontecendo ali no culto. E no versículo número 27, o apóstolo Paulo diz que o falar em línguas, quando alguém fala em línguas estranhas na igreja, que é para falar por duas pessoas ou por 3 pessoas somente.
Então parece que aqui ele impõe um limite, né? Mas no versículo de número 27, no versículo de número 28, ele também vai dizer que também tem que haja intérprete, né? Ele diz que tem que ter intérprete. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele também disse lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 30, ele disse lá que nem todos interpretam. Ele faz uma pergunta, né? Todos interpretam? Isso significa que nem todas as pessoas têm um dom de interpretação. Então nós vemos também que nos nossos dias de hoje está em falta esse dom da interpretação das línguas, porque as pessoas não buscam esse dom. E só que o mais importante, né, nós vimos no versículo 27, que ele parece que ele impõe um limite ali, né? Ele fala, quando falar em línguas, que seja por 2 pessoas ou por 3 pessoas, no mínimo, né? Então parece que ele põe um limite aqui. Mas aí nós vamos ver no versículo de número 39, a forma que o apóstolo Paulo ele termina esse ensinamento. E ele vai dizer assim, e não proibais o falar em línguas estranhas. Então quando nós vemos 10 pessoas falando em línguas estranhas no nosso culto, né, 100 pessoas, nós não podemos proibir. Espero que esse vídeo te ajude a compreender melhor as Sagradas Escrituras e fiquem todos na paz do Senhor.